Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, quarta-feira da oitava da Páscoa. Vamos juntos meditar o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhes disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão e o abençoou-os, e partiu-lhes, distribuíam. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho
e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, São Lucas hoje nos apresenta neste evangelho toda o desenrolar do pós-ressurreição de Jesus. Percebamos que após a paixão e a morte do Senhor, e após a sua ressurreição, em que ele aparece a Maria Madalena, aquelas mulheres, e ali outros discípulos também têm esse encontro com o Senhor. Mas nem todos estão ali preparados, prontos para encontrar-se com Jesus ressuscitado. Por isso que aqueles discípulos que vão a Emaús, aqueles 2 discípulos, eles saem ali de Jerusalém para Emaús, cheios de tristeza, de decepção, de um sentimento de morte, de abandono. Justamente porque não conseguiram penetrar no grande mistério da salvação do Senhor. Penetrar na sua graça que chega a cada um de nós. É por isso que no caminho, eles vão ali conversando sobre tudo, talvez cheio de frustração. E Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. Assim acontece a mesma coisa. Jesus caminha conosco, seja nas frustrações do dia a dia, nas dores, na tristeza. Ele caminha conosco para nos mostrar que toda a palavra de Deus, ela realiza-se no meio de nós. Ela é uma palavra de vida, de santidade, de paz, de amor. Por isso que nós não devemos desacreditar dela. Nós não devemos nos afastar da palavra de Deus. Porque lá apresenta o grande tesouro da nossa vida, da nossa salvação. É Jesus. É Jesus ressuscitado. Onde nós observamos que aqueles 2 discípulos de Emaús, eles não conseguem compreender ao longo do caminho que ali estava Jesus. Eles eram lentos, sem inteligência, como cegos. Mas, quando Jesus senta-se à mesa com eles, no partir do pão, na Eucaristia, eles conseguem compreender que ali está Jesus. Aquele mesmo Jesus que na quinta-feira lavou os pés dos discípulos. Aquele mesmo Jesus que foi traído, que foi pregado numa cruz e pediu ao Pai perdão pela humanidade. Ali é Jesus, que senta-se à mesa e ali, ressuscitado, entrega-se como pão e vinho, corpo e sangue. É a Eucaristia que nos alimenta. É a Eucaristia que vem nos ajudar a compreender a força e a revelação da palavra de Deus em nossas vidas. Que nós possamos, meus amados irmãos e irmãs, nós possamos fazer igual aos discípulos de Emaús.
olhar para Jesus e dizer: fica conosco, não vá embora, precisamos de ti, precisamos da tua força, da tua ajuda, para nos ajudarmos a aumentar a nossa fé. Que possamos crer em Jesus ressuscitado, que caminha conosco e nos salva de toda maldade, de todo pecado. Que Deus nos abençoe